Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. No nosso vídeo, em vários dos nossos vídeos, nós já ressaltamos a importância de que para o rastreador ele deve ter várias vivências e conhecimentos mateiros, né? Primeiro ele deve se tornar um mateiro, um bom conhecedor, ter uma boa experiência para depois se tornar um rastreador. Um dos fatores que ajudam bastante no rastreamento é, por exemplo, ficar atento aos elementos naturais. Nós já fizemos um outro vídeo abordando, por exemplo, alguns aspectos sobre orientação, inclusive sobre orientação com elementos naturais, a importância disso. Outro aspecto importante, por exemplo, são esses cursos d'água. Esses cursos d'água eles podem trazer bastante informações. Por isso que é sempre ficar atento à água, em geral, ela traz grandes informações, seja a água aqui em corpo, como um riacho desse, ou mesmo nas condições atmosféricas em relação à chuva, elas podem trazer bastante informações. Num vídeo curto como esse é inviável tratar de tudo isso, nós tratamos de tudo isso nas nossas instruções presenciais. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, nós fazendo essa incursão aqui, nesse riacho aqui, bom, né, várias informações a gente já pode pegar aqui a partir desse riacho. Primeiro é que choveu, né? Choveu, esse riacho está tá bem sujo, choveu bastante aqui na região, por isso que é importante, inclusive, quando o rastreador for para algum desses ambientes, levar água suficiente, porque se eventualmente, ou ficar atento à previsão do tempo, porque se tiver chovido, no local onde ele vai fazer o rastreamento, pode ser que ele eventualmente tenha dificuldades em pegar água, ou pelo menos vai tomar muito tempo, gastar tempo fazendo a purificação dessa água. Mas aqui, alguns elementos importantes aqui que podem ser trazidos pela água. Por exemplo, né, se eventualmente, se ficar parado num ponto desse, por exemplo, né, ficar fazendo um ponto de espera ou de observação, é importante que ficar atento, com os ouvidos atentos, porque eventualmente se passar algum animal, pelo menos de porte maior, nesse curso d'água, vai ser possível detectar a passagem desse animal. Isso, claro, em riachos menores como esse, e animais de maior porte, como por exemplo uma capivara, ou por exemplo uma anta, que fazem bastante barulho. Então essa é uma informação, ficar atento aos sons, para saber se algum animal se aproxima, por exemplo, né? Ou, por exemplo, né, ficar atento também às ondulações desse riacho, né? Eventualmente pode ser que não se escute o barulho, mas dependendo do tipo de animal que passar, se ficar atento nessas bordas aqui, eventualmente vai se conseguir verificar aquelas ondas, ondulações daquele ambiente. Isso pode detectar a passagem de alguém ou de alguma pessoa também. Outra informação importante, por exemplo, ficar atento a eventuais sedimentos ou substratos lançados na corrente do riacho, por exemplo, né? Ficar atento a isso aqui, por exemplo, né? Ficar atento a esses gravetos. Isso aqui pode revelar, por exemplo, pode ser o vento também, mas pode eventualmente ser algum animal, alguma pessoa que tá se aproximando. Inclusive, a observância desse curso d'água pode revelar, inclusive, qual é a parte mais funda desse rio, desse riacho. Dá para verificar bem que a corrente ela tem uma velocidade diferente. Isso aqui também é mais um detalhe que nós tratamos melhor nas nossas instruções presenciais, mas dependendo de ser mais raso ou mais profundo, essa corrente, esse fluxo d'água, ele fica mais rápido ou ele fica mais devagar. Isso é importante, é outro detalhe também, ficar atento a isso. Se fosse num local mais aberto, aqui é muito fechado, mas se fosse um lugar mais aberto, daria inclusive para ajudar a detectar a direção do vento pelas ondulações que são feitas nesse riacho, né? Portanto, o corpo, esse elemento natural, a água, tanto em cursos d'água como também na atmosfera, como nós explicamos melhor nas nossas instruções presenciais, são um elemento importantíssimo para o rastreador, para ele ficar atento, seja para observação de animais, um ponto de espera, ou mesmo para fazer um perímetro de segurança. Portanto, fica mais uma dica do Rastreamento Humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.